Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um bate-papo de presença, um espaço pensado para apresentar, discutir e celebrar a odontologia. Nesse programa eu compartilho com vocês as estratégias para que vocês possam atrair mais pacientes, os melhores pacientes para o seu consultório, sempre com ética e sem desperdício do seu tempo. Eu sou o professor Daniel Maranha, sou um docente universitário com mais de 10 anos dedicados à docência e, acima de tudo, sou um grande apaixonado pela odontologia. E eu quero devolver um pouquinho de tudo que a odontologia já me presenteou nessa vida e, por isso, criei esse nosso canal de comunicação aqui. Hoje eu decidi falar com vocês sobre uma das maiores dúvidas que aparecem para mim, que as pessoas me perguntam, que querem saber sobre a criação de conteúdo de uma maneira geral. E aí eu quero começar perguntando para você, pedindo para que você faça uma reflexão nesse momento sobre por que é que você deve criar conteúdo numa rede social, por que você acha que é importante que você crie conteúdo, por exemplo, no seu Instagram. Você já parou para pensar nisso? Você já pensou para pensar que além do porquê, além do porquê fazer, seria legal saber o que postar no Instagram? Porque você precisa ter uma motivação, você precisa ter um entendimento do porquê você está fazendo aquilo e ao mesmo tempo é interessante que você saiba o que você está fazendo. Então, você tem ideia do porquê, eu quero postar no meu Instagram porque eu quero movimentar minhas redes sociais, eu quero postar no Instagram porque eu acho interessante ter um canal de comunicação com meus pacientes, eu quero postar no Instagram porque eu quero atrair mais pessoas para dentro do meu consultório. Mas aí fica a pergunta número 2, Se você já sabe o porquê, o que te motiva a fazer aquilo, aí você tem que entrar na pergunta número 2, que é saber exatamente o que é que você vai postar para que você possa ter sucesso nesse seu porquê. Eu acredito, mas acredito fortemente mesmo, que dentro de você saiba esse porquê, que você nem precise procurar muitas respostas para esse porquê, até por isso você está aqui no nosso perfil, está aqui acompanhando aquilo que eu tenho para dividir com você, pensando de uma maneira bem simplificada, a gente sabe que faz todo sentido no mundo você querer estar numa rede social onde você tenha 99 milhões de contas ativas, pessoas com quem você pode se comunicar, pessoas com quem você tenha como criar um relacionamento para trazer essas pessoas para dentro do seu consultório. Então, a gente já sabe, eu já compartilhei isso com vocês em mais de uma ocasião, mas o brasileiro, ele é o campeão mundial de tempo de tela. A gente fica ali em torno de 5 horas, um pouquinho mais de 5 horas e meia, em frente à tela de um computador todos os dias. Então, entenda que estar ali em frente a um computador, em frente a um celular, faz parte do dia a dia do brasileiro. E que esse mesmo cara, 70% das pessoas que usam a internet entram pelo menos uma vez ao dia nas suas redes sociais. Para mim, fica muito claro quando eu vejo todos esses dados da importância de estar ali no Instagram, da importância de criar um canal de comunicação aberto ali com as pessoas que já são, de repente, seus pacientes, seus clientes, e outras pessoas que podem querer vir a ser, que vão passar por aí, esbarrar em algum conteúdo seu e nesse momento vão ser sensibilizados por alguma coisa que você tem a dizer. E
Se eu tiver a sorte de que alguém esbarre, que você esteja esbarrando no meu conteúdo, eu quero que o meu conteúdo faça diferença na sua vida, que ele possa te ajudar de alguma maneira. Porque se ele te ajudar de alguma maneira, existe uma grande chance de você querer consumir mais do meu conteúdo. E pense agora do lado odontológico da história. Se você tem a capacidade, a possibilidade de aparecer para mais pessoas e essas pessoas serem impactadas pelo seu conteúdo e esse conteúdo puder realmente fazer diferença na vida dessas pessoas, não te parece que essas pessoas vão começar a dar valor para o que você tem a dizer? E vão passar a prestar atenção naquilo que você tem a dizer? E nesse momento em que elas estão dando valor e estão prestando atenção no que você tem a dizer, é que você está começando a construir para você um papel extremamente importante, que é o papel de autoridade. Olha, essa é uma palavra-chave quando a gente fala ali dentro das redes sociais. E quando eu falo de autoridade, eu não estou falando que você ganhou um distintivo ou qualquer coisa do tipo, não, tá? O que eu estou falando de autoridade é que eu estou falando que as pessoas vão perceber em você algo que faça com que elas queiram te dar atenção. Olha só que interessante. As pessoas vão perceber no seu conteúdo que você tem algo de bom para dar, e nesse momento que elas perceberam que você tem algo de bom para dar, elas vão querer te ouvir. E elas vão querer te ouvir mais, e vão querer te ouvir mais. E vão mostrar para outras pessoas, olha só, esse conteúdo é muito legal, essa pessoa falou uma coisa que serve para mim, mas serve para você também. E nesse momento vai entrar a segunda palavrinha-chave da criação de conteúdo, que é a criação da sua audiência. Então, nesse momento, você passa a conseguir construir o seu papel de autoridade perante uma audiência. Isso é o fundamento para que você consiga, através do seu conteúdo, trazer pessoas para dentro do seu consultório. Essa é a base, tá? Ah, mas e como é que eu construo essa base? Pô, me transformar em autoridade assim da noite para o dia? Não acontece dessa maneira. Não, e realmente não acontece dessa maneira. E por isso que é tão importante a criação de conteúdo. Se eu tomo cuidado na hora de criar meu conteúdo, se eu crio um conteúdo de qualidade e essa qualidade é percebida pelas pessoas, essa qualidade vai me dar esse papel de autoridade. Tá? E eu vou te dar um exemplo disso, um exemplo fácil de você visualizar, um exemplo que é do seu dia a dia, que se não for hoje em dia, já foi alguma vez na sua vida. Por que as pessoas assistem às novelas da Rede Globo, por exemplo? Elas são reconhecidamente as melhores novelas. Tem um conteúdo, a novela, de qualidade. Por que as pessoas preferem assistir a novela da Globo do que a novela da Record? Porque o conteúdo, a qualidade daquele conteúdo percebido é maior. A partir do momento agora a gente teve uma mudança, né? As novelas da Record começaram a ter uma audiência um pouco maior, por quê? O que aconteceu? Eles começaram a investir em qualidade de conteúdo. Então veja, da mesma forma que a qualidade desse conteúdo da Globo fez com que ela crescesse em audiência durante muito e muito tempo, as pessoas assistindo as novelas, as pessoas participando, vendo esses conteúdos, né, desse famoso padrão Globo de qualidade, a partir do momento que isso virou uma realidade, as outras começaram a tentar copiar. Por quê? É necessário que, para que você tenha uma boa audiência, que você ofereça algo de qualidade, para que as pessoas tenham interesse em assistir. Percebe que quando a novela não vai muito bem no Ibope, né? Ela não está indo muito bem no Ibope. Essa novela normalmente ou ela tem uma grande reviravolta para ver se consegue alguma coisa, então se muda algo no conteúdo, ou essa novela às vezes até é abreviada para começar uma nova
que tenha uma qualidade, ou que tente trazer uma qualidade diferente, que tente trazer alguma coisa de diferente para o público, para que essa audiência queira estar presente assistindo aquela novela. E a mesma coisa é o seu Instagram. Você tem que encarar isso dessa mesma forma. E a primeira coisa que eu quero que você entenda quando eu falo de qualidade, a qualidade percebida disso daí, eu quero que você entenda que isso não demanda de você nenhum investimento alto em infraestrutura, tá? Não estou falando para você que você vai ter que comprar uma câmera 4K, vai ter que comprar não sei o que, um iluminador profissional aqui, um negócio... Não tem nada a ver com qualidade nesse sentido. Tem a ver com qualidade de conteúdo. E eu vou explicar para você isso nesse exato momento, tá? Quando você cria conteúdo de qualidade, ou quando eu falo para você que você tem que criar um conteúdo de qualidade, normalmente eu recebo a seguinte dúvida, né? Primeiro, se a qualidade, é isso que eu acabei de falar, tem a ver com qualidade de gravação, qualidade de imagem, qualidade profissional de um post, de chamar um designer, não. E a segunda coisa que normalmente vem como que eu vou conseguir manter qualidade em longo prazo, tendo constância nas minhas publicações? Porque veja, existe uma corrente de pensamento dentro das pessoas que falam sobre marketing digital, que falam sobre a utilização do Instagram como ferramenta de atração de clientes de uma maneira geral, e aí eu não vou falar especificamente só da odontologia, porque essa corrente ela serve e é usada nos mais diversos nichos ali de mercado, mas se a gente for pensar dentro da odontologia também tem gente que fala um pouco sobre isso. A gente tem muita gente que advoga que você tem que fazer um volume de publicações enorme, que você tem que postar pelo menos não sei quantos stories por dia, 2 publicações no feed, mais um Reels, como se fosse uma receita milagrosa para as coisas acontecerem e funcionarem, tá? Eu sou do outro lado dessa história. Eu acho que antes de você ter essa preocupação com quantidade, você precisa se preocupar com qualidade, tá? Então, quando eu falo para você que você tem que produzir com qualidade, o que eu estou querendo dizer para você é que você tem que produzir alguma coisa que faça a diferença na vida de quem está te escutando, na vida de quem está lendo o teu conteúdo, tá? E é o que eu tento fazer aqui. Tá? Vou trazer aqui para o meu lado, só para deixar isso claro. Eu estou aqui criando conteúdo para tentar ajudar você. Então, eu quero que o meu conteúdo traga algum impacto para você, para que você continue me assistindo, para que você continue consumindo o conteúdo que eu crio. Então, a minha ideia aqui é produzir um conteúdo que possa, de alguma forma, te ajudar. Que possa, de alguma forma, fazer com que você consiga melhorar o Instagram do seu consultório, consiga melhorar as publicações, facilitar a sua vida de tal forma que você consiga ter resultados, consiga trazer mais pacientes para dentro do seu consultório. É isso que eu quero, tá? Esse é o meu foco aqui, na criação do conteúdo que eu faço. Então, eu tento facilitar o seu caminho. E agora vamos pensar isso como dentista agora. O que fazer como dentista? No seu dia a dia, você faz tantas coisas interessantes que para você são corriqueiras e talvez por isso você não enxergue a beleza disso tudo, mas se tem uma coisa que a odontologia ela é capaz de promover grandes transformações, enormes transformações. E eu não estou falando aqui de transformações no sentido da dentística, do meu lado aqui da história, que realmente provoca transformações físicas, até, né, formato de dentes, enfim, mas estou falando de transformações de vida, de pessoas que às vezes têm dificuldade de ter convívio social, não saem com os amigos, não saem com as pessoas por sentirem dor até, desconforto físico, propriamente dito, desconforto psicológico,
E essas pessoas podem ser ajudadas pela gente. Elas são ajudadas diariamente pela odontologia. E quem sabe que você faz isso? Tem alguém que sabe o que você faz? Tem alguém que... realmente, o Dr. Daniel, o cara mudou minha vida. Como? Eu tinha um dente aqui que doía, ele resolveu, descobriu o que era e resolveu para mim. É uma mudança simples às vezes. Não é obrigatoriamente alguma coisa que tenha a ver com uma reabilitação complexa, por exemplo. Tem a ver com mudar a qualidade de vida das pessoas, com mudar o jeito dessas pessoas verem e viverem a sua relação com outras, com o mundo. E isso a gente é muito capaz de fazer. Tá? Então eu preciso que a gente comece aqui, eu preciso começar com você aqui, esclarecer alguns pontos, para que você possa mostrar, dentro desse universo das coisas que você faz, aquilo que você faz de melhor para as pessoas, para que você possa exaltar as suas qualidades e para que você possa mostrar que sim, você é capaz de promover diversos tipos de transformação, ou um tipo de transformação específico em que você é especializado, mas que você consegue sim melhorar a vida das pessoas. E melhorando a vida das pessoas, você consegue mostrar para outras que têm o mesmo problema que ela, que você sim é capaz, que você sim tem autoridade para falar sobre o assunto e que você tem expertise para resolver esse tipo de problema, esse tipo de situação. Então, basicamente, tudo que a gente vai falar aqui, tudo que eu vou falar aqui, vai girar em torno de você tentar resolver e satisfazer a coisa mais importante de todo esse processo, que é o seu público. Então, o primeiro passo dessa caminhada, dessa jornada toda, é conhecer muito bem seu público. Você precisa conhecer muito bem com quem você está querendo falar. E existem dois caminhos que são muito óbvios, tá? Que é o caminho de você falar com outros profissionais, tá? Então vamos supor que você é um endodontista e você tem o seu fluxo de pacientes vem de indicação de outros profissionais. Você pode falar para outros profissionais, não tem problema. E isso vai te trazer de alguma forma mais pacientes para a tua cadeira. Ou você pode seguir o outro caminho, que é falar direto para o público. E isso pode também fazer o mesmo efeito. Mas você tem que saber com quem você está falando. Se você estiver falando com profissionais, você tem que tomar vários cuidados ali de linguagem, você vai falar de uma maneira mais técnica, você vai fazer um caminho. Se você estiver falando com o cliente direto, e é o caminho que eu vou seguir aqui para explicar um pouco melhor, você tem que lidar de uma forma diferente. Então, qual é a primeira coisa para conhecer muito bem quem é o seu cliente ideal, quem é o seu público, quem é o cara com quem você quer falar? Primeira coisa que você tem que fazer é saber quem ele é, de uma maneira básica. Se é mais homem, se é mais mulher, se tanto faz, qual a faixa etária dessas pessoas que te procuram. Eu tenho que conhecer ele muito bem. E isso não é tão complicado de você fazer. Se você, por exemplo, já tem um consultório, o que você pode fazer? Pega ali 10, 15, 20 pacientes que sejam pacientes fiéis, que você gostaria de ter mais deles dentro do teu consultório, e faça ali uma média, tabule esses dados ali, coloque idade, tal, e você vai descobrir uma faixa etária, você vai descobrir de repente uma ocupação, né? Vamos supor que tem uma fábrica aí perto do teu consultório, uma empresa perto do teu consultório, e você atende muita gente desse ramo. Então, são pessoas que de repente você consegue segmentar ali de uma certa forma o seu conteúdo para falar sobre, eu sei que a sua vida é corrida, você, sei lá, vamos supor que você trabalha perto de um fórum e tem muitos advogados que acabam aproveitando que vão para lá e passam aí com você. Eu sei que sua vida é corrida, que você está virando para lá e para cá, então aproveita a sua passadinha aqui no fórum e dá uma chegada aqui que eu tenho alguma coisa para te resolver de uma maneira personalizada, enfim. Aí você vai ter que trabalhar de acordo com as necessidades do seu público, mas entende que conhecer ele facilita com que você se comunique com ele da melhor maneira possível? Se você conhece muito bem essas pessoas, você consegue se comunicar com elas da melhor maneira possível. Você consegue segmentar direitinho qual é o tipo de linguagem que você vai usar,
você consegue segmentar para essas pessoas quais são os interesses que elas mais têm, você consegue saber exatamente o que essas pessoas têm de maior dificuldade. Por que é difícil para elas irem ao dentista? O que faz com que ela não vá? Quais são as objeções que elas têm? Quais são as coisas que normalmente fazem com que essas pessoas procurem o dentista? Então, todos esses dados, e quanto mais dados você tiver, melhor, todos esses dados você vai fazer uma compilação e você vai criar ali um paciente médio, tá? Um paciente que é o cara ideal, que é o cara que, se existisse no mundo, seria o cara que estaria dentro da tua cadeira, sentado na tua cadeira, dentro do teu consultório, e com quem você estaria fazendo negócios sempre, 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 atendendo sempre, sempre, sempre. Tá? É o cara que você mais gostaria que tivesse aí dentro. Ah, mas eu ainda não atendo, não faço consultório. Como é que eu faço? Você tem outras alternativas, tá? Se você ou tá num consultório que de repente você não atende o público que você gostaria, ou se você ainda não tem consultório e está atendendo para os outros, mas gostaria de fazer esse tipo de serviço de comunicação, na verdade, para atrair as pessoas que você gostaria de atrair para o seu consultório, o que você vai fazer? Você vai criar, vai usar a sua cabeça e ver, quero atender pacientes eu quero fazer bastante clareamento. Quem são as pessoas que normalmente procuram clareamento? São pessoas um pouco mais jovens? São pessoas mais de idade? Como é que é essa relação do clareamento com faixa etária? Implante, como é que é essa relação com faixa etária? Prótese, qual é a relação com faixa etária? Orto, como é que é a relação com faixa etária? Então, você vai começar a pegar de cada procedimento que você gosta de fazer, que você gostaria de fazer, e aí você vai fazer essas relações. Você vai ver a faixa etária, se são mais homens, se são mais mulheres, que você tem interesse de atender, se essas pessoas moram perto de você ou longe de você, se elas estão ali pertinho do consultório, se ao invés de pertinho do consultório elas se deslocam para vir, de repente você tem um público de uma cidade vizinha que vem muito atrás de você. Isso é muito comum, por exemplo, no interior, onde você tem cidades maiores que servem de suporte para várias cidades menores que ficam ao redor. Então, talvez você esteja numa dessas cidades maiores e que serve de suporte para outras. E talvez esses pacientes dessas outras cidades sejam um grande ganho para você atrair essas pessoas. Então você vai conversar com elas. Sabendo quem é o público, a gente já sabe quem é o cara com quem a gente quer falar, a gente tem que entender que existem dois tipos de conteúdo que a gente pode criar, tá? A gente tem o conteúdo que eu chamo de um conteúdo raso, ou que eu gosto de chamar de conteúdo vá. O que significa isso? É o conteúdo que a pessoa assiste, olha ali e fala assim, o verão está chegando, o calor está por aí, beba água. Vá, não acredito que eu tenho que beber água no verão porque está calor. Então, é aquele óbvio, mais óbvio impossível. Aquele que toda vez que chega o verão, tem uma matéria dos especialistas dizem que é importante ingerir água nesse verão. Então, esse tipo de conteúdo eu vejo de rodo nas redes sociais. Não é pouco. E eu acredito que você pode ser que já tenha postado. E se você nunca postou, eu tenho certeza que você já viu alguém falando, por exemplo, que para manter a saúde bucal você precisa escovar os dentes 3 vezes ao dia. Que novidade isso traz? Que impacto isso traz na vida das pessoas? Você acha que ele nunca ouviu isso? É uma novidade, é a última novidade do mundo e que, meu Deus, isso mudou minha vida. Eu não estou dizendo aqui, eu não tô romantizando aqui que os pacientes são lindos e maravilhosos. Pelo contrário, eu sei que eles não escovam 3 vezes ao dia, eu sei que eles não escovam como eles têm que escovar, eu sei que eles não sabem escovar, mas esse tipo de conteúdo na rede social, ele não traz para você nenhum tipo de reforço da sua autoridade. Porque a mãe dele, que pode não ter nenhuma escolaridade, inclusive, sabe que tem que escovar.
3 vezes ao dia e já falou isso para ele desde criança. Todo mundo sabe, por mais que não se faça. Então, a gente tem que entender que não é porque eles não fazem que eles não sabem. É negligência mesmo. E isso você tem que trabalhar. Não estou falando que você não tem que trabalhar, não. Mas isso você vai trabalhar no 1 a 1, já dentro do consultório. Esse reforço, essa necessidade, a orientação de higiene bucal, enfim, tudo isso você vai trabalhar. Você tem que trabalhar. Faz parte do seu dia a dia, tem que fazer parte do seu dia a dia trabalhar isso. Só que isso tem que trabalhar dentro das 4 linhas ali. Né? Você tem que trabalhar ali dentro de 4 paredes. O que você tem que entender aqui, esse tipo de conteúdo é um conteúdo muito raso, é um conteúdo que não traz novidade, é um conteúdo que não traz nenhum tipo de resolução de problema que a pessoa possa ter. Se a pessoa não escova os dentes 3 vezes ao dia, quais são os problemas que ela normalmente pode ter? Vamos lá, se ela não remove muito bem o biofilme, normalmente é por um caminho mais natural, ela pode ter ali desenvolver doença periodontal, pode desenvolver cárie. Agora, se você trata e vai falar sobre, por exemplo, doença periodontal e coloca lá que uma das coisas que ela pode fazer para ajudar a diminuir a progressão da doença periodontal é, de repente, fazer uma boa manutenção de higiene bucal, que vai desde de consultas com você até a manutenção que ele vai fazer em casa, de um jeito que você vai explicar. Você falou que ele tem que escovar os dentes 3 vezes ao dia, mas de uma maneira diferente. Você inverteu o caminho, você pegou o problema que ele tem e mostrou que existe ali, dentro das ferramentas de solução, algumas coisas que ele já sabe, mas que ele não sabia que estava ligado a isso assim, dessa maneira. Entende que tem jeitos de falar exatamente a mesma coisa, só que chamando a atenção de modos diferentes? Então, esse é o caminho que você tem que pensar, tá? Esse é um conteúdo que é um conteúdo profundo, um conteúdo que toca numa dor que essa pessoa sente, seja ela física, seja ela emocional. É um conteúdo que toca num desejo dessa pessoa. Puxa, meu sonho era ter os dentes brancos. O cara tem o sonho de ter os dentes brancos. Se você sonha em ter os dentes brancos, sabia que existe uma solução segura, eficiente e que pode ser realizada no consultório com conforto, você vai colocar ali e aí você mostra que existe o clareamento. E aí essa pessoa vai ser tocada por um conteúdo que fala de alguma coisa que ela quer, de uma dor que ela sente, de um desejo que ela tem, que quebra de repente uma objeção, uma bem clássica, né? Você não precisa parar de tomar café para fazer o seu clareamento. Isso não é uma informação que todo mundo tem. A maioria das pessoas ainda acredita que não pode tomar café durante o clareamento, porque senão vai manchar os dentes. E não pode. E aí, por exemplo, eu sou um aficionado por café, tomo café 3, 4 canecas por dia, se deixar. Caneca mesmo, caneca, não é cafezinho não. Se, por exemplo, um cara tem o mesmo comportamento, padrão de comportamento, e falam para ele, você não vai ter que ficar sem tomar café durante 15 dias aí para poder fazer seu clareamento. Você entende que isso levanta uma objeção na cabeça dele? Eu não vou ficar sem café 15 dias, não consigo. E se não for ter resultado, eu não vou fazer. Então, a gente tem nas mãos como criar esse conteúdo. A gente tem como criar esse conteúdo profundo de uma maneira muito simplificada. É só você parar para pensar naquilo que o seu cliente quer. E, mas como que eu vou saber o que ele quer? Ele te pede, ele te pergunta. Lá dentro do teu consultório, ele te pergunta isso, ele quer saber das coisas, ele te pergunta, doutor, o implante demora muito? O implante dói? Precisa anestesiar para fazer restauração? As perguntas, elas surgem. Você tenho certeza que responde um monte de perguntas no seu dia a dia, porque as dúvidas surgem dos seus pacientes para você. É só você pegar essas dúvidas, e eu sempre me lembro, né, quando minha mãe é professora, né, e quando ela falava assim, filho, não tenha vergonha de perguntar na sala de aula, porque a sua dúvida pode ser a dúvida dos outros que não pensaram nisso ou estão com vergonha de perguntar. Então sempre lembre, a dúvida de um é a dúvida de muitos.
Pode ter certeza disso. Eu, como professor hoje, sei disso. Às vezes as pessoas levantam a mão na aula e fazem uma pergunta que às vezes eu mesmo nunca pensei nela. Pode virar uma coisa que, né, vira uma dúvida interessante para você até buscar respostas. Então, responda essas dúvidas no seu conteúdo. Fale sobre a resolução das dores dele no seu conteúdo. Mostre atalhos para que ele possa atingir os desejos dele no seu conteúdo. Viu como você tem uma enorme gama de caminhos para seguir? É assim que você faz para não ter falta de ideia. É perguntando para as pessoas, é ouvindo as pessoas o que elas querem saber. Se você mesmo assim acha que não tem da onde tirar mais conteúdo, porque você já esgotou tudo que tem na sua vida de conteúdo, procure o Google. Digite lá no Google, clareamento dentário. Vai aparecer uma lista de sugestões ali do Google, em que ele vai te falar o que as pessoas têm procurado saber sobre clareamento dentário. Aí vai ter lá, clareamento dentário, carvão ativado. Clareamento dentário, de graça. Clareamento dentário, PDF. Clareamento dentário, enfim. Vai ter lá um monte de coisa. Clareamento dentário, dói, é caro, enfim. Vai ter um monte de perguntas ali que você pode responder. Se você seguir um pouquinho mais para baixo na página do Google, depois de ter feito, vai ter o que as pessoas que pesquisaram clareamento dentário também pesquisaram. E aí vai ter mais uma série de perguntas ali sobre o tema que você colocou, né? Como, por exemplo, estamos falando aqui do clareamento. Então, falta de ideias para falar normalmente está relacionado a não escutar o que as pessoas querem saber e não conseguir traduzir essas dúvidas em conteúdo para ser postado. Como eu comecei esse vídeo, você lembra? Eu comecei esse vídeo falando, uma das principais dúvidas que as pessoas me perguntam é sobre como fazer para criar conteúdo no longo prazo sem ter falta de ideia. Como faz para criar o conteúdo certo para o meu Instagram? Como que eu atinjo as pessoas que eu quero atingir no meu Instagram? Como que eu crio conteúdo no meu Instagram? Essa foi a pergunta que mais recebo, uma das perguntas que eu mais recebo. Estou aqui mostrando para vocês, falando para vocês como se faz de um jeito que eu mesmo faço, que é como eu estou fazendo esse vídeo aqui para você. Então, as dúvidas que surgem, as objeções que as pessoas colocam para não ir ao dentista ou para não fazer algum tipo de procedimento. Os desejos, as dores, tudo isso nada mais é do que combustível para você criar conteúdo. E é isso que você tem que fazer. É assim que você tem uma mina quase que infindável de conteúdo na sua mão. E se você está na dúvida e não sabe ainda, ou às vezes não tem consultório, não tem gente perguntando sobre as coisas, bata um papo com o teu vizinho, bata um papo com pessoas a respeito de odontologia aí. Você tem alguma dúvida sobre clareamento? Não quer conversar com ninguém? Pergunte para o Google. Tá aí, as suas alternativas estão na sua mão. Tá? E além disso, eu te falei o que você vai postar, eu queria te alertar para uma outra coisa. O que você não deve postar. Essa parte talvez seja a mais difícil para a nossa cabeça. O que não postar não é simplesmente não postar o conteúdo raso, tá? Que isso realmente a gente não tem que postar. Mas mais do que esse conteúdo raso, tem algumas coisas que você deve evitar de postar nas suas redes sociais. Uma delas é sobre procedimentos. Como assim? Não poste, por favor, um dente recém-extraído. Não poste um preparo cavitário. Não poste um clareamento sendo feito com afastador e gel. Mas é bonito, o paciente curte, não sei o que. Sim, mas é antiético. Primeira etapa, primeira coisa de tudo. Não se pode mostrar fotos de durante o procedimento, não se pode mostrar fotos de materiais odontológicos, de equipamentos, não se pode mostrar fotos de tecidos humanos. Tá? Então,
primeira coisa de todas, lá no começo eu falo, né, que a gente vai criar as coisas com ética. Então a primeira coisa de todas que eu tenho que te alertar é que você pode estar cometendo algum tipo de infração ética, tá? Então essa é a primeira coisa que eu queria te alertar sobre o que não postar. E a segunda coisa é que, além disso, além da falta de ética nesse sentido, existe o medo dos nossos pacientes que está arraigado em ver de repente um dente extraído. Vocês nunca pararam para pensar que quando uma pessoa que tem medo de dentista vê lá um dente com sangue em cima de uma bancada, aquilo ali pode ser, como meus alunos dizem, professor, isso é gatilho. Será que ninguém percebe? Será que as pessoas que postam isso não pensam que aquilo ali, na verdade, mais afasta as pessoas, uma grande parte das pessoas que tem medo, que não gosta de ir ao dentista, do que atrai alguém? Nossa, olha que legal, um dente cheio de sangue, acho que eu quero ir no dentista, vou lá para ele tirar um dente meu. Será que esse é o raciocínio que as pessoas imaginam que existe? Então tomem cuidado com isso. Eu já vi paciente terminada a cirurgia ortognática, paciente entubado ainda, falou, nossa, que vontade de ser entubado, vou no dentista. Cuidado, gente, é a mensagem que a gente está passando. Tem que se tomar cuidado com isso. Vou para minha área, nossa, se o cara já fez clareamento algum dia na vida, ele vai lembrar que aquele afastador incomoda pra caramba. E aí ele vai, putz, será que eu vou lá fazer clareamento de novo? Tem que colocar aquele negócio lá, aquele negócio que fica esticando a boca, lá doeu tanto da outra vez, acho que eu vou esperar mais um pouco. Mesmo que inconscientemente isso vai acontecer. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente mesmo levanta a bola das objeções para ele não ir lá no consultório. Você mesmo trabalha contra você. Outra coisa que a gente tem que evitar de postar, evitar 100% de preferência, é brigar com o paciente na rede social. Cara, você quer atrair a pessoa para o seu consultório. E aí você decide que o melhor jeito de fazer isso é dando um esporro nele, porque ele não quer pagar consulta, é dando um esporro nele porque ele não valoriza você profissionalmente, é dando um esporro nele porque ele não usa fio dental, se ele só tem que usar fio dental nos dentes que ele quer manter na boca. Parabéns pela psicologia, né? Acho que eu não preciso explicar mais do que isso, né? Eu acho que se a gente quer atrair as pessoas para perto da gente, talvez dar esporro não seja a melhor alternativa. Fica a dica, tá? Talvez seja interessante pensar nisso. Então, cuidado. Se você quer repreender alguém, repreenda no 1 a 1. Né? Existe aquela frase, quando você for elogiar, elogie em público, se você for repreender, repreenda em particular. Tá? Então, pense nisso e leve isso para o seu Instagram também, porque acho que isso vale muito a pena de se pensar. Além disso, você tem que tomar cuidado com a sua linguagem. Então lembra lá que eu falei, se você for falar para dentistas é uma linguagem, se for falar para pacientes é outra linguagem. Aqui você vai usar o filtro da sua avó. Como assim? Você vai lá, vai falar para sua avó o que você decidiu criar. Você não tem mais avó, pode escolher o leigo que você quiser, ou pense se sua avó entenderia aquilo que você está querendo falar. A sua explicação tem que ser clara para alguém que é leigo. Né? O óbvio para a gente não é óbvio para quem é leigo. Então, eu vejo postagens. Hoje fiz a restauração interproximal da unidade 21 e eu sei o que é. Mas teu paciente sabe? Ele vai olhar aquilo e para ele aquele texto não faz sentido nenhum. O que está escrito ali não faz sentido nenhum, não gera conexão nenhuma com a pessoa. Cuidado com essa linguagem. E por último, né, o último alerta que eu quero te dar aqui é mais do que um alerta, na verdade é um conselho. E eu sei que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, mas de qualquer forma eu vou dar um conselho para você aqui. Se liberte do seu medo de ser julgado pelas outras pessoas, especialmente pelos colegas.
Mas o que é que vão pensar de mim se eu começar a produzir conteúdo? O que vão pensar de mim de eu usar um termo, de eu falar como leigo no meu Instagram, sendo que eu sou um profissional? O que vão pensar? Dane-se o que vão pensar de você. Se eles vão pensar alguma coisa, se você estiver preocupado demais mais com o que os outros podem pensar de você, porque veja só, você está pensando que aquela pessoa pode ter visto o seu conteúdo, pode ter achado ruim, pode ter pensado que pode ter se incomodado. Entende que isso não faz sentido? É sofrer por bobagem? E se você quiser seguir por um outro lado, essa pessoa paga as suas contas? Ela vai lá levar paciente para você dentro do consultório para você atender? Ela paga o boleto lá, ela paga a anuidade CRO sua? Ela paga os boletos da sua dental? Então, se a pessoa quer achar ruim, que ache. E por que eu estou te falando isso? Porque toda vez que você começar a criar conteúdo, você inevitavelmente vai ouvir pessoas te chamando de blogueirinho. Você vai inevitavelmente tentando te chamar isso de uma maneira pejorativa, tá? Mas, por outro lado, se você está incomodando, significa que você está aparecendo. E se você está aparecendo, você está fazendo o seu serviço bem feito. Que essa é a ideia. Aparecer para a maior quantidade de pessoas possível, para levar as informações para a maior quantidade de pessoas possível, para que essas pessoas se impactem com o seu conteúdo. Esse conteúdo faça com que essas pessoas queiram ser seus pacientes. Ponto. Esse é o caminho. É isso que a gente quer. E se você quiser seguir esse caminho, eu tenho certeza que você vai conseguir produzir conteúdo de qualidade, que vai aproximar esse seu público de você, que vai aumentar a sua audiência, que vai aumentar a sua autoridade, e tudo isso vai ser refletido em uma coisa só, depois, que é o paciente na sua cadeira, que é o que você quer, que é o que você precisa, certo? Se você tem alguma dúvida sobre criação de conteúdo, você fique à vontade, mande para mim, pode mandar no direct, se não quiser perguntar aqui nos comentários. Se quiser perguntar nos comentários, pergunte. A dúvida de um pode ser a dúvida de muitos, tá? Eu estou aqui à disposição de vocês e a gente se vê no nosso próximo bate-papo de presença. Um grande abraço e até a próxima.